ele é gravado, e se depois outras pessoas assistirem, ou você quiser enviar o link, né, eu te passo aqui no privado. Ah, tá bom. O Jean chegou agora, né? Ele é de um grupo Autistas e Direitos. Ele falou aqui no comecinho, né? Como é que chama? Hiperfoco, né? Fotografia, mas tem boa compreensão da linguagem, lê bastante, fala muito bem, né? E boa noite, Elisângela. Obrigado por ter vindo. Aqui no grupo tem o Jean, que chegou agora, e tem o Pedro, que está bem mais tempo. Rapaz jovem, de 17 anos. O Jean disse que tem 49, né? Há muito tempo você trabalha com fotografia, Jean? Desde criança que eu gosto de fotografia. O que me ajuda na terapia é a fotografia. Entendi. Tem até eu posto até no meu site, eu posto lá, eu conto a história, tudo, né? Visãoautista.com.br. Visão Autista. Criou um site. Entendi. Onde eu posto as fotografias, eu posto esse negócio. E você trabalha com fotografia? Você tira foto assim profissionalmente também? Eu tirava foto, só que eu estou afastado, né, agora, né? Por causa das crises que eu tive, né? Aí eu afastei do trabalho. Eu já tenho anos lá. Por causa das crises, afastou do trabalho, né? Né? Uhum. Isso aí. Então, espero que você goste do grupo, tá? Porque o grupo é um bocado profundo, assim, mas você tem uma boa compreensão da linguagem, é suficiente para... Ajuda a acalmar um pouco, já, o delírio existencial. Quem não é autista, né? É difícil saber se existe alguém que não seja autista, porque eu estou vendo, cada um de nós tem um certo hiperfoco em algum lugar, né? Imagina. Então, Aí eu fiquei muito curioso, né? Eu falei, eu vi o link, né? Aí hoje eu falei, o que será isso, né? Aí eu já fiquei assim, aí eu fiquei curioso, eu clico, não clico, eu entro, não entro, aí eu falei, não, vou entrar. vontade. Se você acabar gostando, não é proibido gostar, não, tá? Porque ler, aprender, tá? Acho que não tem terapia melhor do que estudar e aprender as coisas, né? Então, aqui, botei aqui assim, jogando com a petalogia, para começar, né? Eu vou pedir para desligar o microfone. Jean, você, quando quiser falar, pode falar à vontade, tá? O microfone dá interferência. Fica à vontade, quando quiser falar, é só você acionar e... Jogando com a petalogia, assim, parece que a linguagem é petalógica. Petalógica é uma expressão muito explorada pelo Machado de Assis como um conceito, tá? Um conceito da linguagem, do Machado de Assis, né? Botei esse convite lá no grupo, uma pessoa que eu não vou identificar aqui, Agostinho de Santo, não tem nada. Tentou pegar o melhor de Aristóteles para mascarar as desumanidades da Igreja Católica. Tem raiva de religião, né? Existem pessoas que pesquisam. Todas as mortes e pensamentos que levaram à tortura e discriminação oriundos da Igreja Católica serão relembrados. Agostinho tentou, mas já era muito tarde. O mundo ficou livre do controle católico, que, em nome de Deus, mandou matar milhões. Hoje, o conhecimento aberto, Agostinho é a escória do conhecimento livre e aberto. Isso é um absurdo. Pensei que esse grupo fosse de pessoas esclarecidas. Então, fulano aqui, que não é nada autista, Jean, escreve bem, né? Mas num grupo de filosofia, ele botou esse absurdo, como se uma coisa condenasse a outra, né?
Agostinho foi um grande pensador, escreveu muito bem, é elogiado pelo Jacques Lacan, pelo Machado de Assis. Então, aqui a gente vê uma certa petalogia da linguagem no caminho inverso, né? O sujeito já sai condenando com palavras porque ele se acha certo demais, já num julgamento. O julgamento é desgraça humana, né? Eu também falo por mim, porque quantas vezes eu falei mal da Igreja Católica, né? Quando eu estava na psicanálise, o prato predileto dela é atacar as religiões. Não sei por que para você se afirmar como forte, precisa bater no outro tentando tomar o lugar dele, né? Mas eu caí nessa também, a linguagem é a petalogia. Você é guiado igual um idiota, né? A dizer isso e aquilo, como se tivesse certo. A Marta de Sena, né? Aqui, ó, é uma pesquisadora de Machado, uma senhora agora com 80 anos, idosa, né? Foi diretora da Casa Machado de Assis no Rio há muito tempo. Ela tem um site, machadodeassis.net, que organizou, tá? Toda obra eletrônica de Machado, toda obra de Machado de Assis está em formato eletrônico. Ela tem uma facilidade grande aqui, com referências cruzadas. Se entrar no machado.net dela, né, da Marta de Sena, dela não, tornou-se governamental. Pesquisando por Agostinho, ó, total de 11 ocorrências em Machado de Assis. Tá? Em Casa Velha, Encher o Tempo, Helena, Linha Reta e Linha Curva, Quincas Borba e Rui de Leão. Santo Agostinho foi bispo de Hipona, cidade de Natal, em que fica na atual Argélia, e vai embora. Tá? Na quinta-feira, comentário da Juliana que chamou a atenção. Se não tem propensão a ser santo como Agostinho, estagnar com autoconsciência não é má coisa. Estagnou com a autoconsciência, né? É o processo Dostoiévski, é essa estagnação aqui que ela menciona, né? Dostoiévski fica rodando dentro da cabeça dele. Consciente da própria desgraça. Não existe exigências maiores e nem expectativa a respeito do futuro. Ó. Comentário inteligente, né? Eu achei curioso porque expectativa de futuro é ficar, então... Porque eu descobri um erro em mim, aí eu viro pastor. Né? O que aconteceu com Agostinho. Descobri um erro nele, foi transmitir para que os demais soubessem disso e tentassem evitar o erro, né? Não é ruim ensinar isso, né? A gente foi descobrir aqui um erro com o narcisismo. Tentar transmitir, tá? De vez em quando eu brinco assim, estão fundando uma igreja, né? Igreja do narcisismo, mas a título de brincadeira. Agostinho, então, descobriu um erro nele, né? E ele vai à infância, quando era bebezinho. Foi lá que eu aprendi errado. Essa fala petalógica que foi dito, né? Sociedade Petalógica, tem um artigo aqui muito interessante de uma pesquisadora, Cristiane Garcia Teixeira, fez uma longa pesquisa de doutorado. Tem aí o link dela. Não compreendeu que o que pesquisou, a petalogia, que é o logro, né? O logro na linguagem, vai ver se estou na esquina, aí o cara vai na esquina e fica lá esperando. Era um conceito orientador de Machado. Consegue dizer por que isso acontece? Sabe por que acontece isso? Uma pesquisadora de doutorado estuda algo e nem compreende o que está estudando. Então, tá vendo? Uma gente muitas vezes entra por um caminho, e eu entrei pelo caminho da psicanálise, né? Eu vou dizer logo de cara, o caminho do PT e tal. Você vai por aquele caminho acreditando que aquilo ali é a solução do mundo, né?
Com nomes como Machado de Assis e Eusébio de Queiroz, entre seus membros, a chamada Sociedade Petalógica lançava mão da publicação de mentiras para influenciar o debate político da época. Conforme a pesquisa da historiadora Cristiane Garcia Teixeira, que estuda o tema em seu doutorado na Federal de Santa Catarina, as notas originalmente publicadas em A Marmota acabavam sendo republicadas em outros jornais e revistas da época. Então, propagar fake news não é novidade hoje, né? Botava uma notinha duvidosa, acreditava que era verdade e ia em frente. Mas boa noite a todos. Neste caso aí, sabia que era mentira? Porque tem muitas pessoas que pegam carona e nem sabem que é mentira. Aqui a pesquisadora caiu no conto do vigário, porque as notas originalmente publicadas em A Marmota acabavam sendo replicadas. Ele vai dizer, ó, identifiquei que muitos acabavam compartilhando as petas, tá? As mentiras, né? Compartilhava como sendo verdades. Diário do Rio de Janeiro e Correio Mercantil são alguns que fizeram isso. Conta, na Revista Popular, encontrei 15 menções em um espelho. Então, ela andou investigando onde que tinham reproduzido as mentiras, tá? Imagina hoje, hein? Pegar assim, vamos ver, sei quem lá falou uma fake news. Macron, na França, falou uma fake news. Ela apareceu na Arábia, apareceu no Egito, apareceu na Rússia, apareceu no Brasil, na Argentina, fica rastreando, né? Perdeu o conceito, porque se você sabe que é uma fake news, você já termina no início, né? Não vou ficar pesquisando. Você pode até pesquisar para ver onde repercutiu, por curiosidade, mas não... Vamos ver quem caiu no conto. Tipo assim. Ao menos por enquanto, doutorado isso aqui, tá? Perguntei aqui a quem está me ajudando aqui, né, para ver se localiza essa moça, para enviar o livro, para não passar mais vergonha, tá? Aqui, negócio igual Agostinho, né? Descobriu, publicou, né, Agostinho. Agostinho é assim, por que eu virei jogador? Porque o bebê é mentiroso. Então, eu gosto de ficar jogando. Então, a petalogia já começa na origem da gente, né? Ao menos por enquanto, não se sabe exatamente quantos foram os integrantes da sociedade. Uma listagem encontrada por Teixeira traz 23 membros. Eles vão atrás disso, tá vendo? Quem é que participava da sociedade do Paulo Brito? O Machado, Eusébio, tinha 23 nomes lá. Parece brincadeira, né? Uma nota publicada na imprensa da época, entretanto, é igual ficar rastreando assim, quem é que anda espalhando psicanálise? Já tem umas 100 mil pessoas, né? São todos petalogia, né? Então, agora, assim, quando você desperta com uma coisa, não dá para ficar humilhando também quem não despertou ainda, né? A gente tem sempre que ter esse cuidado, porque depois que você viu, tá? Como é que Colombo botou um ovo em pé? Como é que Colombo botou um ovo em pé, hein? Alguém sabe? Como é que o Colombo botou um ovo em pé, Margarete? Depois que o Colombo botou o ovo em pé, todo mundo sabe como é que é, né? Tô curiosa, tô querendo saber o que é isso. Alguns dizem que ele deu aquela pancadinha assim, que tá uma achatadinha só e fica aquela base dele reta e fica em pé. Não tem nada, não. E eu achei que era o nome de cachaça. Eu achei que era um nome de cachaça, que ele tomou umas cachaças com esse nome. Não imaginava isso, não. O que eu escutei, li já, é isso. Que você dá uma trincadinha no ovo, você dá uma pancadinha, assim, me dá esse ovo aqui. Puf, botou lá, ficou em pé. Ah, é? Depois que Colombo botou um ovo em pé, eu também sei como é que é. Tem uma música, né? Acho que eu que tô com cachaça na cabeça, então, Adelmo. Não, mas estou dizendo, você, assim, enquanto não sabe, parece burro. Aí depois que sabe, parece inteligente. Mas é sacanagem, né? Sacanagem mesmo, né? É uma sacanagem. Então, depois que você sabe que é uma fake news, pronto, né? Mas a fake news é necessária para você formar o ser humano, né? Ele tem que nascer mentiroso, tá? Vai ver se eu estou no banheiro, vai ver se estou no banheiro, com 1 ano de idade.
até que ele descobre que o pai não pode estar no banheiro, então ele vai descobrir que ele tem uma imagem, e essa imagem é sempre falsa, né? A autoimagem da gente é a que eu tenho, mas ela é falsa também, né? Eu não, Quando você fala essa eu não autoimagem, sou você está imagem, eu não falando sou da essa imagem. imagem, Hã? você está falando da imagem física, né? É porque eu não sou essa imagem, Margarete. Assim, a pessoa não é uma imagem, né? Ele é um corpo físico que anda na realidade. Essa imagem vai mudando com o tempo, vai ficando velha, vai ficando horrorosa, vai ficando, quando era pequena, era do tamanhozinho pequenininho, né? Então a imagem, ela não é a realidade, tá? Mas ela engana, né? Eu preciso ter a imagem para governar a realidade, mas ela não é a realidade. É um negócio assim. A imagem não pode ser a realidade, né? Uma maçã, o Jacques Lacan, no seminário 1, né, ele fala isso. Eu vou fazer um elefante sair da minha boca, quer ver? Aí fala a palavra elefante. Quer dizer, parece uma mágica, né, de Uri Geller, assim. Você fazer uma imagem, um elefante sair da boca, você fala a palavra, mas o elefante não vai sair da boca, porque falou, né? O seminário O 1, Ricardo escreveu alguma coisa, Delmo. pode ler para mim? A capa do seminário 1 é um elefante. Sabe, quando a gente fala de imagem também, tirando a imagem física, eu até citei para você, tem muitas vezes a imagem que as outras pessoas têm da outra pessoa referente à situação dela, né? É, essa frase Isso também é uma imagem. São imagens que as outras pessoas, até mesmo familiares, pessoas que amam, que têm daquela pessoa. E não é culpa da pessoa, porque já acompanha a pessoa desde a infância. Então, isso também é uma imagem e que persegue o ser humano. é. A frase do Ricardo é muito boa. A imagem é uma subjetivação que surgiu no objeto. Tá vendo a frase? Já Achei tá, ótimo, né? é muito boa, né? Então a frase é uma subjetivação que surgiu no objeto, né? Interessante a frase, quer dizer, quando você subjetiva o objeto, você vê o objeto subjetivamente, né? Isso é o Kant também, né? Porque você nunca vê a coisa em si, né? A coisa em si nunca é vista, você vê com seus óculos, né? Os óculos de Kant. O que eu vejo aí não é real, né? Eu vejo uma imagem do real, mas o que eu vejo parece real, mas não é. Tanto que muitas vezes eu me engano. O Kurosawa tem um ótimo filme chamado Rashomon, né? 4 pessoas assistem uma cena lá, um crime. Cada um narra esse crime de maneira completamente diferente. E quem assiste o filme não acredita no que está vendo, porque o espectador viu. Mas cada relato é tão convincente que você fica confuso no fim. Tá? A gente vai ler depois, se continuar no Dostoiévski, A Senhoria, o Dostoiévski escreve. Dostoiévski é miserável demais, tá? Ele escreveu o conto 2 vezes. Primeira, tem a primeira e a segunda parte. A segunda parte, ele narra de novo o que tinha narrado na primeira. Aí você fica assim perdido, mas por que ele narrou 2 vezes, né? É como se fosse ele mesmo vendo as mesmas coisas do outro olhar. Mas é o mesmo olhar. As palavras são quase iguais. Aqui também a petalogia, ó, incompreensível aqui em cima, ó. Tudo riscado, né? Se quer falar, tem que explicar. Riscou tudo. Isso aqui é minha dissertação de mestrado em 2014. Fiquei horrorizado. Fui entregar a minha dissertação de mestrado na qualificação. Tá? Riscou do início ao fim, não aproveitou nada. Eu fiquei apavorado. Aí mandei para o canadense Roman Madaras.
Adelmo, eles não entenderam. Fica tranquilo, porque na defesa eu vou vir do Rio Grande do Sul. Como é que pode que professora é orientadora de doutorado, tá? E fez doutorado em Alain Badiou, em Paris. Tá? Incompreensível. Para agradar, é claro que eu tive que redigir tudo de novo, né? Então, você compra gato por lebre em todos os níveis. Está acompanhando, Jean? Você entrou no grupo hoje aqui, curioso com o autismo, né? Que eu postei no grupo. Está vendo como a linguagem é a miséria humana? Se estiver acompanhando aí, você... Tá? Então, a dissertação de mestrado agora, 2015, né? Que depois foi copiada para o doutorado. Tem uma pessoa que reproduziu essa tese. O Madarazzo falou assim, Adelma, você não quer ir fazer doutorado com a gente lá no Rio Grande do Sul, não, na PUC? Ah, estou com 3 crianças aqui, rapaz, largar a família. Não fui, não. 2019 apareceu espécie de bem um plágio, não, mas que adaptou, né? Vou entrar no Agostinho, então, porque esses comentários, eles são interessantes, assim, para você situar a perdição humana na linguagem, né? E Agostinho vai falar dessa perdição lá no início, né? Tu és grande, Senhor, e demais louvável. Ele vai fazer uma espécie de uma oração, viu? O livro dele é uma espécie de oração, por isso que é lido como religioso, né? E demais louvável, grande é a tua potência e tua sabedoria é inumerável. Quer te louvar o homem, fragmento qualquer da tua criação. Esse nós estamos procurando, ó. Esse fragmento, né? Quando que a criança consegue a centelha de Deus, né? Que é o fragmento humano que vai falar, né? A linguagem. Deus aqui seria quando você se torna um ser falante, uma cópia de Deus, né? Um fragmento da criação de Deus. O eu vira um Deus de si mesmo, né? E aí anda em círculos, carregando sua mortalidade. Anda em círculos, carregando a prova do seu pecado e a prova de que tu resistes aos soberbos. Deus tem paciência com esses soberbos, né? Teve comigo, pelo menos, com ele, Agostinho. Contudo, o homem quer te louvar, este fragmento qualquer de tua criação. Tu o incitas para que goste de te louvar, porque o fizeste rumo a ti e nosso coração é inquieto, até repousar em ti. Concede-me, Senhor, saber e compreender o que é anterior. Compreender o que é anterior, né? Invocar-te ou louvar-te, né? Eu te chamo, isso que interessa a nós, né? Quando é que a criança chama Deus, né? Assim, encontra a sua autoimagem, né? Ah, esse sou eu. Ou vai louvar essa autoimagem, porque depois que encontrou, sim, você vai louvar, né? Ou admirar, ou... Então, o Deus é louvado ou é chamado? Conhecer-te ou invocar-te? Então, você conhece algo que você já existe ou você faz surgir do nada, né? Mas quem poderia te invocar se não te conhecesse? Aqui tem um jogo de palavras, né? Como é que você vai invocar a linguagem se você não conhece a linguagem? Seria mais ou menos isso, né? Como é que você faz aparecer do nada as coisas? Quando você fala mãe pela primeira vez, do nada surgiu um ser falante, né? E os que não conseguem dizer vão ficar sem poder dizer, né? Quem poderia te invocar se não conhecesse? Depois que conhece, é fácil invocar o resto, né? Mamãe, quero água, tá? Mas antes de mais nada, tem que falar mãe, né? Não te conhecendo, a gente já leu esse texto no ano passado, mas não nessa ótica do narcisismo, a gente leu no narcisismo agostiniano, retornando à origem, mas não ao anterior ainda, que seria quando descobre que tem o abstrato, né? Tá?
O menininho de 1 ano, quando ele fica rodando no espelho, procurando o que é aquilo, o que é aquilo, ele está procurando o fora dele, né? Ele encontra algo fora dele, né? A partir desse fora dele, que é a imagem, ele vai conquistar a realidade todinha. Um autista sem linguagem é aquele que não conquista a realidade porque ele não encontra o fora dele, né? Vê que interessante um caso aqui. Me mandou isso aqui por Rogério. O Rogério depois não apareceu mais. Vou trazer aqui, quer ver? Mas ele colocou isso aqui, né? Olha que interessante. Tem uma coisa que chama assim, a sina, né? A sina desse pai foi cuidar desse filho a vida inteira, né? Você tem que viver agora em função disso que nasceu um filho, como quem tem uma criança com algum tipo de problema, né? Não vai deixar de ser pai nem abandonar nunca, né? É o trauma humano, né? Ninguém quer ter, mas quando tem, assume a responsabilidade, né? Não tem como você abandonar, né? Uma mulher, um esposo, um filho, enfim. Seu marido virou alcoólatra, agora você vai mandar ele embora? É uma loucura, né? O mundo é isso aí. Você teve uma pessoa assim na sua vida, então esse aí não vai invocar Deus, né? Porque nem conhece como invoca Deus, né? Tá? Não te compreendo, não te conhecendo, poderia invocar outra coisa, mas não te invoca. Ao contrário, para te conhecer, tá? Invoca, ou seja, chama para conhecer, né? Esse personagem que nós vimos aí agora, essa pessoa, jamais invocará, né? Tem sempre alguém que vai cuidar dele por algum acontecimento que surgiu assim. Porém, como invocarão os que não acreditam? Ou como acreditarão se ninguém anunciou? E louvarão o Senhor os que o procuram. A quem o procura, encontra-o. E acreditarão, encontra-o. E quem o encontra, louvá-lo-á. Que eu te procure, Senhor, invocando-te. Ele se coloca como perdido, né? Agostinho, ele finge, né? Claro que ele está fingindo aqui, né? Tomou vergonha na cara, era um beberrão, e agora está fingindo que está perdido, né? Ou está perdido mesmo, né? Como é que eu vou fazer para me encontrar se eu quero abandonar o jogo, né? E como invocarei o meu Deus e Senhor, já que certamente ao invocar o chamo para dentro de mim. A gente vai sempre fazer no texto essas pegadinhas, né? Porque chamou Deus para dentro dele, né? Tornou-se então uma centelha de Deus, né? Que lugar há em mim para que o meu Deus venha para dentro de mim, tá? Como Deus viria em mim, Deus que fez o céu e a terra. Então, Senhor meu Deus, há algo em mim, ele está falando isso lá no ano 400, né? Tem 1.600 anos isso aqui, né? Tá? Então, Deus, Senhor meu Deus, há algo em mim que possa te conter?
o Leonardo da Vinci, para começar a anatomia do corpo humano, ele comprava cadáveres, em 1500 e pouco, né? 1000 anos antes do Agostinho. Como a gente está lendo assim, muito crítico e também numa visão bem aprofundada das coisas, aqui como se estivesse perguntando assim, onde é que estão esses neurônios, né? Há algo em mim que possa te conter? Hoje, quando esses bebês nascem, que não conseguem conter nada de imagem, né? Acaso te contém o céu e a terra que fizeste em nós, quais me fizeram, igual me fizeste? Ou o fato de nada ser sem ti implica que tudo o que for te contém? Mas então eu também, porque peço que venhas para dentro de mim, eu que não... Se aquele autista conseguisse falar, diria, Deus, vem para dentro de mim, me faz ser falante, que aí eu me livro meu pai e a minha loucura que eu vivo, entende? Quer dizer, peço que venha para dentro de mim, né? Só vai falar isso quem já tem a linguagem, né? Tá? O Agostinho, perdido no mundo, então ele pede a Deus para vir para dentro dele para resgatar daquela bebedeira e vida louca que ele vivia. Se tu já não estivesse em mim, tá? Então o Deus já está nele, só que seguiu o caminho errado, né? A linguagem fez ele seguir o caminho errado. De fato, ainda não estou debaixo da terra, não morri ainda. No entanto, até ali tu te encontras. Porque mesmo se descer no inferno, tu lá estás. Portanto, meu Deus, então Deus também está no inferno, tá? Portanto, meu Deus, eu não seria absolutamente se tu não estivesse em mim. Tá? Então, esteve comigo desde o início, eu que tomei a rota errada, né? Ou antes de mim ainda, né? Ou antes, eu não seria se não estivesse em ti, a partir do qual, pelo qual e no qual tu é. E assim mesmo, Senhor. Então, o católico rei isso, assim, constrito, né? Com a cabeça curvada, sinal de respeito. Ele estaria falando de um Deus misterioso do céu, né? O religioso lê isso aqui, o agostiniano lê isso aqui como lê a Bíblia, né? Nós estamos lendo como a constituição psicológica de um ser humano que tem 1 ano de idade. 3. São 20 capítulos. Então, se contém o céu e a terra, por que tu os preenches? Ou os preenches e ainda sobras, porque não te contém? Aqui, vou dar um saltinho para frente, a gente vai chegar aqui, tá? Onde o Lacan comenta que o Agostinho deu a sorte, né? Santo Agostinho antecipou-se à psicanálise, né? Esse texto, o Lacan vai dizer que é uma autoanálise do Agostinho. Tá? Antecipou-se à psicanálise e fez uma autoanálise, né? Assim que eu vou ao psicanalista, fica anos, 13 anos seguidos, doutora Delma foi analista, hein? Enquanto que Agostinho teve a sacada só numa autoanálise dessa maneira, né? Tá? O texto da agressividade na psicanálise de 48. A gente vai chegar aqui talvez chegue aqui hoje, capítulo 7. Fragmento 7, né? A importância desse texto, então, aquele rapaz que mencionou aqui no início, né? Que deu essa gafe, né? Se chama gafe, né? Agostinho não tem nada, é um merda, não sei o que e tal, só falou porcaria, não tem nada a ver. Pensei que esse grupo fosse de pessoas esclarecidas. Uma pessoa comete um erro dessa maneira, tá? E ainda se acha certo, né? Não dá. Pior de tudo, se você tentar esclarecer, você arranja inimigo. Então, deixa ele pensando daquela maneira e vai em frente. Então, te contém o céu e a terra, porque tu os preenches, que os preenches e ainda sobras, porque não te contém, e para onde transbordaria o que sobra em ti, tá? O que sobra em Deus transborda para onde? As perguntas de Agostinho são bem capciosas, tá vendo? Quer dizer, o que sobra em Deus, né, seria assim, está transbordando para nós, né? Assim que nasce uma nova criança que adquire a linguagem, ela está adquirindo, ela está se tornando um representante de Deus na Terra, né?
Quiser, o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, essas frases, né? Então, Deus transbordou, nasceu mais um, e a imagem de Deus passou para aquele mais um lá. Para onde transbordaria o que sobra de ti, uma vez preenchidos o céu e a terra? Ou não é necessário que tu, que contém todas as coisas, seja contido por algo? Ou está sobrando assim no infinito, né? Porque o que tu preenches, o preenches contendo-o. Com efeito, não são os vasos plenos de ti que te tornam estável, mesmo que eles sejam quebrados. Tu não derramarias. Ele se coloca aqui como um vaso quebrado, Agostinho, né? Eu era um vaso quebrado. E, mesmo assim, estava em mim ainda, né? Para resgatar o... Porque quando a Lígia fala que aquele espelho que se quebrou lá, daquela mulher que... A Laura, né? Que foi namorar e não resistiu o que ela mesma fez. Assim, você pode resistir também, né? Ela podia ter enlouquecido, voltado ao normal, joelho no chão, pede desculpa ao marido. Oh, amor, eu enlouqueci completamente, eu não sei onde é que eu estava, você me perdoa? Tá? Sabendo negociar, perdoa sim, por que não, né? Um instante de loucura, você tem que perdoar o outro, não pode? Assim, vai ter que carregar né? Um erro com uma marca que te destrói pro resto da vida? Você garante que você não vai fazer de novo? Garanto. Pelo amor de Deus, né? Eu quero cuidar das minhas filhas. Então, é sempre possível, né? É o que o Agostinho está ensinando aqui, né? Porque ali já usa o espelho quebrado, né? Depois que quebrou o espelho, você não conserta mais. Conserta, sim. Então, mesmo que esses... Né? Então, continuando. E quando derramas sobre nós, não desces, mas nos levantas. Não te dispersas, mas nos recolhes. Então, essa autoanálise que o Lacan disse, é isso. Você caiu no inferno, né? Agora você tem que sair de lá. A gente já leu isso no Chamisso e já leu isso no Estudante de Praga, né? Como é que você perdeu a imagem, tem que se resgatar, né? A imagem espatifou-se, né? Mas foi só a imagem, eu tenho o corpo ainda e não morri. Maria G foi roubar uma potinha de creme, não aguentou o que ela fez e se matou. Então a imagem dela matou o corpo, né? Ou, não podendo te conter inteiro, todos os seres conteriam uma tua parte. Ele sempre repetia isso aqui, né? Cada um é uma partezinha de Deus. E todos a mesma simultaneamente? Ou cada um singularmente, né? Então, não é todos por igual, mas cada um ao seu modo. Oi, Rosvita, boa noite. Obrigado por ter vindo. Chegou um pouquinho tarde, 8h40, mas dá tempo de acompanhar. Nós estamos na parte 3, tá? Então, cada um contém Deus singularmente, né? Não de modo igual aos demais. Os maiores, uma parte maior. Os menores, uma parte menor. Ou seja, uns mais inteligentes, outros menos, né? Haveria, portanto, em ti partes maiores e menores? Ou estás todo em todo lugar e nada te contém inteiramente? O que é, afinal, meu Deus? O que é que você é, Deus? Né? A pergunta dele é crucial aqui, né? Como é que eu vou perguntar ao Deus o que ele é, né? Ao Deus em mim, né? Está perguntando ao Deus em si mesmo, então. O que é que eu sou, né? O que pergunta, não o meu... Fala, Marcos. O importante da pergunta aí, né, que ele não pergunta quem é, né? Ele pergunta o que é, né? Ele despersonifica, ele tira da parte de transformar num ser humano, ou um ser antropomorfo, no caso, né? Então, o que é, né? Não quem é, né? Bom, bem lembrado, porque aí cabe aqui, então, cabe aqui a matemática, quer dizer, não alguém, né? Mas é o que é, né? Que imagem é essa questão aí também, anterior das perguntas do Agostinho, convém lembrar lá, né, que vamos dizer, o ponto de partida do cristianismo, o próprio Cristo, uma das questões dele lá, ele perguntava, não sois vós deuses, né? Ele faz esse questionamento, né, se referindo inclusive a um livro da Bíblia anterior, que é os Salmos, né? Lá onde Davi dizia, né, sois deuses.
Então é muito interessante, porque ele faz toda essa analogia baseado realmente nos conceitos anteriores, né? Esse questionamento dele é vindo daí, né? É. Aqui vai citar depois também Homero, ele tinha uma cultura enorme. Esse Agostinho devia ser aquele sujeito assim que desiludido, estudava muito, não encontrava o caminho. É cheio disso na filosofia, né? O Cioran foi um desses. Os filósofos, quase todos, iam muito no caminho do estudo da filosofia e depois caíam num vazio enorme, porque não respondia, né? Mas ele é muito culto, né? Foi bom você falar. Então, ele está trazendo já interpretações. Quando ele escreve isso, já está mais maduro, né? Ele não foi no instante que ele saiu do buraco que ele escreveu isso aqui. O que pergunto, senão, quem de fato é Senhor além do Senhor? Quem é Deus além do nosso Deus? Supremo, ótimo, poderosíssimo, todo-poderosíssimo, misericordíssimo e justíssimo, ocultíssimo, evidentíssimo, belíssimo, fortíssimo, imóvel e inapreensível, imutável, que tudo muda. Nunca novo, nunca velho, que tudo renova, mas envelheces os soberbos, e eles não percebem. Sempre ativo, sempre em repouso, que acumula sem ter carência. Então ele vai falar de uma perfeição total, né? Que carrega e preenche a onipresente, onipotente, onisciente, o Deus que é a completude, né? Que carrega e preenche e protege, que cria e nutre e perfaz, que procura sem que nada lhe falte. Tu amas e não ardes. És clemente, és ciumento, mas sem receios. Arrependes-te. Engraçado que Deus é ciumento, hein, tá vendo? Sem receios, arrepende-te. E não sofres, aqui ele está falando também no espelho, né? Fala de si próprio, tá? Essa parte de Deus que tem em mim, né? Ele vai falar daqui a pouco do bebê ciumento. E não sofres, enfureces-te e permaneces calmo. Mudas as ações, mas não o propósito. Recolhes o que encontras e nunca perdeste. Nada te faltando. Gozas do que logras. Nunca avaro, reclama juros. Entregamos-te com a sobra. Então ele fala de um Deus bem humano aqui, né? Porque a gente tem o poder da completude, nunca alcança, mas tem, né? E enquanto não tem, é cheio de incompletudes, é cheio de falhas e erros, né? Mas o que digo, meu Deus, minha vida, minha santa doçura, e o que diz qualquer um quando fala de ti? E, no entanto, ai dos que se calam sobre ti, porque, mesmo falando, são mudos. Ou seja, como é que é? Perdoai o Senhor. Eles não sabem o que falam, né? Mesmo falando, eles são mudos. Não sabem o que estão dizendo, né? Comentário aqui. O texto é um poema onde o autor se exibe para um Deus invisível, né? Comentário assim. É um poema, né? Ele se apresenta, o narcisismo dele, para um Deus que é invisível para ele. Seção 5, parágrafo 5, ou capítulo 5. Quem me fará repousar em ti? Quem fará com que tu venhas ao meu coração e o inebries, para que eu esqueça meus males? Ele vai aprofundando, né? Ele começa no nível, então ele começa a descer, assim, agora eu quero perdão, né? Estou procurando me redimir. Para que eu esqueça meus males e abrace a ti meu único bem. O que és tu para mim? Tem piedade, mas que eu fale. O que sou eu para ti? Para tu ordenares que eu te ame e, se não o fizer, te enfureceres e ameaçares grandes desgraças. O que eu devo fazer, então, para me redimir, né? Seria uma desgraça pequena não te amar? Ai de mim, dize-me pelos teus atos de misericórdia. Senhor meu Deus, o que és para mim? Dize a minha alma, eu sou tua salvação. Ele pede a Deus que diga a ele que ele, Deus, é a minha salvação. É uma conversa em espelho, então, né? Você vai no espelho, manda o espelho falar para você, espelho, espelho meu. Quem se salva é só a gente mesmo, mas ninguém pode salvar ninguém, né? Dize-o para que eu ouça. Eis diante de ti os ouvidos do meu coração. Abre-os e dize a minha alma, eu sou tua salvação.
Fala, Agostinho, fala para você mesmo que você pode se salvar, que você vai conseguir. Por isso o Lacan fala de novo aqui, né, repetindo, né? É uma autoanálise. Dize-o para que eu ouça. Eis diante de ti os ouvidos do meu coração. Abre-os. E dize à minha alma, eu sou tua salvação. Correrei atrás desta voz e te alcançarei. Não me escondas tua face, que para não morrer, eu morra para vê-la. Correrei atrás para te alcançar. Interessante, né? Tem um amigo meu que se tornou alcoólatra inveterado, amigo da engenharia, né? Tem minha idade, mais ou menos. Ele corre para se salvar, porque para ele sair daquilo, ele se tornou palestrante dos AA, Alcoólatras Anônimos, né? Ele diz assim, Adelmo, eu não posso ficar sem ir. Me dá uma depressão, a vontade de beber, falhei, eu tenho que salvar meus irmãos, eu tenho que ir lá falar no AA, como é que eu saí disso, eu preciso ir lá falar isso para eles, se eu não for, eu me sinto mal, eu falhei, eu não consegui, rateei com o horário, eu devia ter me programado melhor, ele se cobra pra caramba. Então tem essas aplicações práticas, né? Correrei atrás de vós e te alcançarei, ou seja, não vou desistir nunca, porque eu não quero voltar ao que eu fazia antes, né? O poema se desenrola em forma de oração, em que o escritor se acha recolhido a si mesmo, como escreveu a Juliana naquele início que a gente pôs, né? A autoconsciência se cobrando pelo que fez, né? O eu recolhido a si mesmo, reservatório de libido, amor, investe no objeto textual, no caso, né? O comentário que a gente faz a partir da compreensão de Freud, tá? O que ele está fazendo aqui é isso, né? A libido investido no objeto, aqui no caso, construção de texto, né? O Schreber fez isso para sair da loucura, né? Escreveu um livro. Conseguiu acalmar o delírio dele. Agostinho está escrevendo para se acalmar no delírio dele, que ele seguiu um caminho que ele quer abandonar. É pequena, aqui o capítulo se divide assim, ó, 5, 6, 7, né? São versículos, né? Como se fosse da Bíblia. Então, a parte 5 tem 5, 6, é pequena a casa da minha alma, para que tu venhas a ela, que seja ampliada graças a ti. Está em ruínas a casa da minha alma, né? Reforma. Contém coisas que ofendem teus olhos. Digo e sei-o. Em 1948, quando Lacan leu isso aqui, né? Ele leu como nós estamos lendo agora, tá? Ele leu como se fosse uma autoanálise, né? Aí ele colocou aquilo no texto dele. Ele está lendo Agostinho fazendo uma... Ele está se vendo no espelho da vida que ele levou antes. Está em ruínas a minha casa, né? Reforma. Contém coisas que ofendem teus olhos. Digo e sei. Eu sei disso, tá? Que tem coisas que ofendem os teus olhos, eu digo e sei-o, né? Mas quem a limpará? Para quem, senão para ti, clamarei, para ajudar a limpar, né? Purifica-me de minhas culpas secretas, Senhor, e poupa teu servo das alheias. Eu acredito e por isso falo. Senhor, tu sabes, não te enunciarei contra mim minhas faltas, meu Deus, e tu perdoaste a impiedade do meu coração? Não te enumerei, né? Não te enumerei já minhas faltas. Ele não vai no concreto, ele fica só no abstrato, né? Ele já enumerou em outro lugar, ou na mente dele, ou numa oração. Aqui no público ele não põe. Então, já enumerei. O que foi que você fez, Agostinho? Ah, eu tenho um filho Deodato aí que está me olhando assim com cara de lado. Que pai, sem vergonha você foi, né? Então ele não discute teu julgamento. Se tu, Senhor, tu és a verdade, e eu não quero me enganar, não quero que minha iniquidade minta para si mesma. Demais, né? Não quero que minha iniquidade minta para si mesma. Não discute teu pensamento, porque se levares em conta as culpas, Senhor, quem poderá resistir? Poderia resistir. A confissão íntima dos próprios crimes, né? Quem não diz quais são? Quem não diz quais são, sendo desnecessário. Se um alcoólatra, um arrependido, se concentrasse em sua alma e se tornasse escritor, seria a solução melhor indicada, né? Por exemplo. 6. Mas deixe-me falar a tua misericórdia
eu, né? Terra, cinza e coisa. Terra e cinza. Deixa, contudo, que eu fale, porque é a tua misericórdia que falo, não a um homem que possa rir de mim. Aqui ele vai incluir o riso. O Lincoln, né, desse aqui, né, um colega Lincoln, né, Lincoln Camarini é um colega da USP que faz filósofo da USP, né? Ele ri, ele fala assim, Adelmo, Agostinho diz que Deus está rindo dele, ele ri de Deus. Até tu talvez rias de mim, ria é a petalogia, né? O xiste do Freud, né? Relaxa um pouco. Ou está zombando, né? Porém, voltando-se para mim, terás piedade? Pois o que é que quero dizer, Senhor, senão que não sei de onde vim até aqui. Tá? Não sei de onde vim até aqui. Como é que eu cheguei aqui, né? Para isso que chamo vida mortal ou morte vital. Então ele não sabe como é que ele chegou até ali e ele vai traçar esse caminho daqui para frente, tá? Como é que o bebê se tornou um menino daquele jeito. Daqui a pouco ele vai entrar mais nisso. Não sei. Aqui me acolheram as consolações de tua compaixão. Segundo aprendi pelo meu pai e mãe carnais, do qual e na qual me formaste no tempo. Então ele aprendeu muita coisa com o pai e a mãe. De fato, eu não lembro. Receberam-me as consolações do leite humano. Ele vai daqui a pouco descer no nível que está mamando no seio da mamãe, né? Receberam-me as consolações do leite humano, e não era minha mãe ou minhas amas que enchiam a si mesmas os seios, mas tu, que me davas através delas o alimento da infância, conforme estabeleceste, e as riquezas que colocaste até o fundo das coisas. Então, o leite que sai do peito da mamãe é algo que foi provido pelo Deus. Tu me davas também de não querer mais do que me davas. Dava ao ponto de ele não querer mais. E as que me nutriam de querer dar-me o que davas a elas. Então, que elas dessem a ele o que elas recebiam. Queriam me dar, com efeito, segundo um sentimento regrado, aquilo que abundavam graças a ti. Era bom para elas o bem que eu recebia delas, porque não vinha delas, mas vinha através delas. De ti, por certo, Deus. Vem todos os bens do meu Deus, vem toda a minha salvação. Então ele vai querer dizer assim, tudo vem de Deus, o mau uso é que é o problema, né? Isso eu percebi mais tarde, quando tu me declaraste por aqueles dons que concedes interiormente e exteriormente. Por enquanto, sabia mamar e me apaziguar nos prazeres. É aqui que ele se tornou viciado, tá? Aqui até hoje fala assim que tá mamando na teta e tal, né? Dando um sentido assim de se aproveitando. Por enquanto, sabia mamar e me apaziguar nos prazeres, ou chorar pelas ofensas à minha carne, nada mais. Deve ter sido aquele bebê chorão, nervoso, manhoso, dengoso, né? Esse não sei de onde vim parar até aqui é uma frase tão imbecil, mas tão forte, tá? Que eu fui no Google digitar, de vez em quando eu faço isso, não encontro citação nenhuma, ninguém conseguiu pegar a potência dessa frase, tá? Não sei de onde vim que eu cheguei até aqui. 8. Então, aqui nós estamos no 7, né? E versículo 7, versículo 8 e 9. Depois nós vamos para o capítulo 8, 7. Então, em cada um tem números arábicos, né? O número romano e o número arábico. 8. Em seguida, comecei a rir, antes no sono, depois na vigília. Isso me foi contado e eu acredito. Então, o que ele vai narrar também é o que ele vê em outras crianças e o que ele sai perguntando à mãe. Ele finge um pouco, né? É uma coisa que nós sabemos. A criança, então, ri, né, e tal. Isso me foi contado e eu acredito. Porque vi noutras crianças agir dessa forma. Mas quanto a mim mesmo, não lembro, tá? Ele queria lembrar, tá vendo? Ou ele finge que queria lembrar, né? A gente não lembra, ninguém lembra de nada do primeiro ano de vida, né? Até o 4º ano, assim, é difícil, né?
Por isso que o inconsciente do Freud está antes de você constituir a imagem, né? Pouco a pouco começava a perceber onde estava e queria manifestar minhas vontades àqueles que poderiam satisfazê-las, e não conseguia, porque, então, ele tem vontades, né, que ele manifesta, e os outros correm para satisfazer, tá? E não... Então, aqui vai começar o jogo, né? E não conseguia, porque aquelas estavam dentro e estes fora, e não podiam penetrar minha alma com nenhum de seus sentidos. Então me lançava em gestos e sons, sinais que imitavam minhas vontades, pelo pouco que podia, da maneira que podia. Todo bebê faz isso, né? Emite gestos e sons, né? Bate com as perninhas. Sinais que imitavam minhas vontades. Com isso, né, um sinal... Mas não eram realmente semelhantes. E quando não me obedeciam, ou por não entender, ou para não me prejudicar, quando eles não me obedeciam, indignava-me que adultos não se submetessem a gente livre, e gente livre não me servisse. Olha o autista aqui, gente. Vingava-me deles chorando. Aprendi isso com os bebês que pude observar, e eles, inconscientemente, tem até um inconsciente aqui, tá? Se mostraram o que eu fui, melhor do que fizeram cientemente os que me criaram. Eu fui aprender com os bebês melhor do que aqueles que cuidaram de mim. Foi aí que meu pai errou, tá? Eu fazia muita pirraça, eles me davam as coisas. Eu virei viciado, né? Mas eis que minha infância morreu a tempo, né? Tem mais jeito. E eu estou vivo. Tu, porém, Senhor, que és sempre vivente e do qual nada morre, porque antes do início dos séculos e antes mesmo de tudo o que possa ser chamado de anterior, tu és, e és Deus, Senhor. Então ele vai invocar um Deus que existia antes disso tudo para se socorrer nele, porque se meu pai e minha mãe não souberam cuidar de mim, ficaram me atendendo igual uns patetas, porque eu fazia minhas pirraças, então tem alguém antes que devia saber, né? Tu és anterior, Senhor de todas as coisas que criaste, e é através dessa coisa anterior que eu vou me corrigir, né? E contigo permanecem as causas estáveis de tudo o que é instável, e se mantém as origens imutáveis de tudo que é imutável. É muito inteligente, Agostinho, construindo essa psicanálise antes de Freud, né? Porque para se socorrer, ele inventa tudo isso, né? E vive as razões eternas de tudo, o que é irracional e temporal. Dize, Senhor, dize, Deus, a mim, teu suplicante, dize-me misericordioso, com teu miserável, se minha infância já se seguia à morte de alguma idade anterior. Talvez aquela que passei no ventre da minha mãe? Com efeito, nesse período também ouvi alguma coisa e eu mesmo vi mulheres grávidas. Então ele vai o ventre da mamãe, porque ele viu mulheres grávidas, né? É quando a mãe fala assim, hoje em dia, fala assim, é desejo, né? Ela tem que comer carne seca. Se não der carne seca, vai dar problema no feto. Toda essa manha humana, né? Que é uma tremenda uma sacanagem, né? Que, na verdade, quer atenção, né? Quer atenção. Então, quer comer banana da terra. Arranje banana da terra para a mamãe, porque senão ela vai ficar doida. Tem que dar atenção para acalmar, né? Então, a mãe está com o neném na barriga, começa a ter esses delírios, né? Quer comer inhame, quer ganhar um anel de brilhante, quer um vestido novo, quer que leva para não sei aonde. Então, todo jogo humano, o Agostinho, ele saca a vaidade, né? Porque ele, né? Justamente pela vaidade. E quanto a uma época ainda anterior, minha doçura, meu Deus, eu estive em algum lugar ou fui algo? Então, antes disso, eu existia, né? Sobre isso, não há quem possa me falar, nem meu pai e nem minha mãe, nem a experiência dos outros, nem minha memória. Tu rias de mim, né? Deus está lá assim rindo de Agostinho. Pô, Agostinho, no dilema danado, né, rapaz? Deu rindo. Pô, Agostinho, você está querendo saber, então, se você tinha uma alma anterior, como é que chama? Metempsicose, né?
lá do Platão, assim, será que a transmigração e Deus rindo dele, né? Agostinho está num dilema enorme, achando que, será que tinha antes dele, ele ainda? Tu rias de mim, se te pergunto isso, e me ordenas te louvar e confessar por aquilo que conheço? Ele faz uma certa petalogia aqui, uma piada, né? Aqui que o Lincoln Camarini morre de rir, ele fica perguntando, Adão, e fica dizendo que Deus está rindo dele, das perguntas. Impressionante, né? Eu acho que o analista também ri, né? Ele fica lá perguntando quem é ele. Por dentro ele fica rindo, né? Mas, ó, R$200 a sessão, tá? Tchau, pode ir embora. Semana que vem te espera de novo. Faço minha confissão a ti, Senhor do céu e da terra, louvando-te pelo meu nascimento e minha infância. Graças a Deus que eu nasci, pelo menos, né? Muito obrigado, Deus. Que não lembro. Mas concedeste ao homem conjecturar sobre ela a partir de outros, tá? Ele vai fazer as conjecturas a partir do que ele vê, né? E acreditar em muitas coisas sobre ti mesmo, na base, pela autoridade, até de mulherzinhas humildes. Então ele vai tentar descobrir quem ele era a partir da experiência que ele observa na realidade do mundo, né? De fato, eu já existia e vivia naquele tempo, e no fim da infância já procurava sinais para que os outros conhecessem meus sentimentos. De onde vinha essa vida animal? Se não de ti, Senhor. Então ele viveu antes, né, uma vida animal, né? O que nós estamos investigando é isso, né? Aqueles que vivem uma vida animalesca que permanece nela por não conquistar a linguagem, né? Um certo período da vida você é como se fosse um animalzinho mesmo, né? Alguém poderia ser artífice de si mesmo? Olha a frase. Demais isso aqui, né? É porque esse texto não está marcado assim, porque eu trouxe um texto novo. Está todo em branco, né? Só um pedacinho que eu dei uma lida rápida hoje. A gente tinha marcado essas frases na leitura do ano passado. Essa frase é muito forte, né? Alguém pode ser, ó, nós vimos que o garotinho de 1 ano é artífice dele mesmo, não é verdade? Ele ficou se procurando ali até se achar, né? Porque se ele não se achasse, está ferrado, não é verdade? Ele tem que ter a imagem do corpo, né? E ninguém ensina isso, tá? Ele tem que adquirir pela experiência de falta, né? Há alguma corrente que vem de Aiures e escorre em nós para que sejamos e vivamos sem que tu nos faças, Senhor? Hã? Alguém poderia ser artífice de si mesmo? Ou é alguém que faz? Tu, para quem ser e viver não são distintos. O ser é diferente do viver, né? Porque o ser supremo e o viver supremo são o mesmo. São o mesmo? Tu és supremo e não mudas, e em ti o dia de hoje não passa, e no entanto passa em ti. É bem complexo isso. Não vamos passar meio reto, porque tem quem fica debulhando isso aqui, né? Fica entrando na interpretação, tá? Não é nosso objetivo. Essa leitura é uma leitura primeira, quem tiver interessado em aprofundar, vai encontrar no Google muitos pensadores que demoram, né? Aulas de 2 horas, assim, leituras lentas, só num parágrafo desse, né? Ele está falando muitas coisas simultaneamente aqui, né? Está condensado, né? Tu és supremo e não mudas, e em ti o dia de hoje não passa, e no entanto passa em ti, porque tudo isso também está em ti. Não haveria caminhos para passar, se tu não os contivesses. Mas se teus anos não acabam, teus anos são um hoje. E quantos dias nossos e dos nossos pais já passaram pelo teu hoje? E dele receberam a medida e tudo que foram. Quer dizer, como é que é o mistério da vida se propagando, né? Como é que está a permanência das coisas e aquilo que é efêmero,
que nasce o pai, o avô da gente, bisavô que já morreu, nasce novos filhos, vai propagando a humanidade, né? Como é que permanece o humano do humano, né? Tá? A gente, então, tem uma obrigação de transmitir o Logos, né? Nosso papel na Terra é transmitir o Deus para frente, né? Se o Deus é a linguagem, a gente tem a preocupação, porque, como leu a Margaret, o autismo é uma ameaça à humanidade, né? Se a população de autismo crescer exageradamente, como é que vai ficar, né? Já vem crescendo muito. Mas tu és sempre o mesmo, e todas as coisas de amanhã e depois de amanhã, de todas as coisas de ontem e de antes de ontem, e do infinito para trás, do infinito para frente, né? Tu as farás hoje. Foi hoje que as fizestes. O que me importa se alguém não entender? Alegre-se ele também, dizendo: o que é isso? Alegre-se mesmo assim e prefira te encontrar não encontrando. Não encontrando-a. Encontrando não te encontrar. Então, aqui está falando do mistério, né? Da transmissão. A transmissão da linguagem é um mistério, né? Nenhuma ciência. A religião é boa por isso também, tá? Onde a ciência não dá conta, a religião entra bem. Sabendo ler, né? Porque tem um mistério mesmo na transmissão da linguagem. Que merda que esse menino não fala? O Rogério estava lá gritando com o filho dele, né? Com 8 anos. Pô, Enzo, vai mexer nesse controle, garoto. Você já está em 8 anos, poxa. É um mistério, né? Não conseguiu transmitir. Alguma coisa ali não passou, né? Não passou adiante, né? Agora vamos para o 7. São 20, né? Talvez termine no 10 hoje. Aqui são 9 de 15. Vamos ir até o 10, 12. Aí termina mais 10 no WhatsApp. Escuta, Deus, ai dos pecados dos homens. Um homem diz isso e tu tens piedade dele, do homem que diz isso, porque tu o fizeste, este homem que fez esse pecado. E não fizeste seu pecado. Fez o homem, mas não o pecado, né? É porque trata aqui do livre-arbítrio, né? Quer dizer, você tem a linguagem para fazer as coisas mais ou menos bem, mas se você falhou, a culpa não é de ninguém, é sua mesmo. Quem me lembrará dos pecados da minha infância? Porque ninguém é livre do pecado diante de ti, nem o recém-nascido, que tem apenas um dia de vida sobre a terra. Tá? Já nasce pecador, então, né? Quem nos lembrará? Alguma criancinha minúscula, na qual vejo o que não lembro em mim. Quem vai me lembrar é eu vendo uma criancinha pequenininha, na qual eu vejo aquilo que eu não lembro, porque eu não me lembro do que eu vivi, mas eu vejo o outro fazendo, né? Em que é que pecava, então? Talvez porque cobiçava os seios chorando. Ô, Lucas, boa noite. Chegou na hora boa aqui, rapaz. Na versão 7 aqui de Confissões, tá? Tem um instante em que a criança diz que com um dia que nasceu já está pecando, porque ele começa a cobiçar os seios chorando. Tá? Tem apenas um dia de vida, né? Acabou de nascer, né? Sobre a Terra. O ser humano é um animal criminoso pra caramba, né? Porque os animais que não são humanos, eles vão buscar o seio da mãe. Então, eles não esperam nada, né? Mas o que é humano fica esperando. Alguma criancinha minúscula na qual eu vejo o que não lembro de mim. Vejo nos bebês. E que pecava, em que pecava essa criança? Talvez porque cobiçava, né? A cobiça aí. O seio chorando, de fato. Se me comportasse assim agora, cobiçando não certamente os seios, mas algum alimento condizente à minha idade, seria, com toda razão, escarnecido e censurado. Então ele transfere, né, daquilo que ele viu para o agora que ele é, né? Cobiçando, não certamente os seios do nenenzinho, mas algum alimento condizente da minha idade, né?
Esse alimento aqui, na verdade, eu acho que deve ser a cachaça, né? Estou aqui doido para beber uma, né, rapaz? Daqui a pouco vou correr no bar, vou tomar uma cachaça, cobiçando mais uma branquinha, né? Como ele era, assim, grande palestrante, né? Ele tem um domínio da linguagem que a gente vê aqui, né? Então, é o Salomão de novo, né? Quer dizer, aquele 6, 9, igual era o Machado de Assis. Só que o Machado usou isso para se autopromover, né? Uma habilidade incrível com as palavras, com a interpretação do mundo, com a linguagem. E a gente vê, pelo que ele escreve, que ele é do nível dos maiores, né? Assim, em termos de escritor. Para fazer essa interrogação toda com a linguagem, né, de propriedade. Aqui não tinha Freud para ensinar o Agostinho a fazer essas coisas, né? Ele foi inventando essa articulação. Tá? Então, logo naquela época fazia coisas censuráveis. Naquela época, então, já fazia, né? Isso que ele quer fazer agora, né? Naquela época já fazia coisas censuráveis, mas não podendo compreender a censura, tá vendo? É o Freud isso aqui, né? A castração e a censura, né? Eu não sabia me conter, né? E nem me ensinaram a ser contido, né? O costume e a razão não deixavam que eu fosse repreendido. Com efeito, ao crescer, expurgamos e descartamos essas atitudes, e nunca vi alguém descartar propositadamente coisas boas, ao limpar algum lugar. Era bom, por acaso, mesmo naquela idade, pedir chorando até o que me fazia mal. Ou seja, eu era um miserável, né? Pedia chorando o que me fazia mal, e pior de tudo, tinha gente que me dava. Pedir chorando o que faz mal e o pai vai dar. Toma o celular, toma, assim você cala a boca. Pedir chorando o que me fazia mal e me dava, né? Indignar-me amargamente com homens tão submissos e livres e com os próprios pais que me geraram, além de outras pessoas ajuizadas que não obedeciam a um sinal da minha vontade. E tentar machucá-las batendo quanto podia. Por que não obedeciam a ordens que seriam perniciosas, se obedecidas? Logo, é a fraqueza dos membros infantis que é inocente, não a alma dos infantes. Eu mesmo vi e tive a experiência de uma criança ciumenta. Ainda não falava, mas olhava pálida, com expressão irada, a criança que mamava junto com ela. Onde viu dois irmãozinhos, né? Aquele que tem 2 anos, que viu o bebê que nasceu, ele fica, né? Quem não sabe disso? Mães e amas dizem que isso se corrige não com não sei que remédios. A não ser que isso também seja inocência, não tolerar diante de uma fonte de leite que jorra rica e abundante, um parceiro desprovido de toda força e que depende desse único alimento para viver. No entanto, assim que você ficou guloso, né? No entanto, somos indulgentes com esses excessos, não porque sejam nulos ou pequenos, mas porque passam com a idade. Prova disso é que não podem ser tolerados de bom ânimo quando se manifestam em alguém mais velho. Tá? Você já está crescido, tá? Para com isso, hein? Vai tomar um jeito agora, viu? Depois que deixou o mau costume quando era criança, fica querendo corrigir o adulto, é difícil também, né? Então, no texto do Agostinho, né, o Lacan veio ler essa passagem, tá? Que está marcada em amarelo, né? 1948, então, né, quase 1.600 anos depois, a experiência subjetiva deve ser habilitada de pleno direito a reconhecer o nó central da agressividade ambivalente que nosso momento cultural nos dá sob a forma dominante do ressentimento. Aqui é logo depois da Segunda Guerra Mundial, né, 1948. Nosso momento cultural, né? Inclusive em seus aspectos mais arcaicos na criança. Então, ele retroage à infância, aqui o Lacan, e traz o Agostinho, né? A questão da agressividade, o ressentimento. Toda criança é ressentida, né? Porque nunca teve o suficiente, né? Nunca teve tudo, né? Assim, por ter vivido num momento semelhante e por não ter tido que sofrer com a resistência behaviorista no sentido que nos é próprio, Santo Agostinho antecipou-se à psicanálise, dando-nos uma imagem exemplar de tal comportamento nesses termos. Aqui ele cita em latim, né?
A língua que era falada na época era só o latim, né? Uma língua morta, né? Mas que ele escreveu assim. Vi com meus olhos e conheci bem uma criancinha tomada pelo ciúme. Ainda não falava e já contemplava, pálida, com uma expressão amarga, seu irmão de leite. Como é que um bebê já tem um ódio, né? Assim, liga ele imperecivelmente à etapa anterior à fala, ó, já tem compreensão, né? Mesmo sem linguagem. Anterior à fase da primeira infância, a situação de absorção especular no espelho, né? O espelho dele é o outro, então, que está vendo mamar e está com inveja e com raiva, né? A criança contemplava a reação emocional, inteiramente pálida, reativação das imagens da frustração primordial, e com uma expressão amarga, que são as coordenadas psíquicas e somáticas da agressividade original. Então, se a gente lê esse texto com conhecimento da psicanálise, tá, e assessorado por essa pesquisa que nós estamos fazendo, a gente tem uma leitura do texto que é bem útil, né, para a gente ter uma compreensão melhor de por que que a gente é estragado, né? A gente é estragado pela cultura, né? Estragado por quem cuida da gente quando é bebê, né? Estragado e salvo ao mesmo tempo, né? Tu, portanto, Senhor meu Deus, me deste ao recém-nascido a vida, que deste ao recém-nascido a vida, e um corpo provido de sentidos e articulado em membros, assim como vemos, e embelezaste sua figura e insuflaste nele todos os instintos animais, para sua completude e conservação. Então a gente nasce um porquinho pequenininho, né? Perfeitinho, não é verdade? Tu ordenas que eu te louve por isso. Confesse-me a ti e cante teu nome, Altíssimo, porque tu és Deus onipotente e bom. Então nasce perfeito, graças a Deus, né? Ainda que tivesses feito só isso, que ninguém poderia fazer além de ti, unidade da qual vem toda a medida. Formosíssimo que formas tudo o que ordenas, tudo pela tua lei. Mas aquela idade, então ele vai dizer assim, Deus, você fez um bebê perfeito, nasceu todo certinho, né? Mas aquela idade, Senhor, eu não lembro como a vivi, tá? Não sei de nada, né? A respeito dela, acredito nos outros e conjecturo o que fiz a partir de outras crianças. Demais isso aqui, né? Ele inventou uma psicologia, tá vendo? Inventou uma psicologia pessoal, né? Quebrei a cara. Imagina só, vou inventar uma psicologia para mim, né? E ele não vai culpar os pais e a mãe, não. Ele responsabiliza a si próprio, tá? Aqui, como diz quem gosta do Freud, assim, Lacan, vai dizer assim, e o sujeito tá onde? Quer dizer, o sujeito, quer dizer, cadê o responsável, né? O responsável sou eu mesmo. Mesmo que eu não soubesse nada, eu tenho que investigar isso, né? Eu não sabia de nada, não lembro o que eu vivi a respeito dela, acredito nos outros e conjecturo o que fiz a partir de outras crianças, ainda que essas conjecturas sejam muito confiáveis, incomoda considerá-las parte da minha vida. É confiável, mas eu me incomodo, né? Porque eu fui aquilo ali que eu estou vendo, né? Ciumento, chorão, sacana, né? Incomodo porque, como existe intencionalidade no ser humano desde bebê, que é o que ele está dizendo, né? Você não vê essa intencionalidade num bebezinho bezerro. Quando tem aquele monte de porquinho assim na porca deitada, um não está olhando para o outro, ah, seu sem vergonha, você mamou mais que eu, né? Não existe um porquinho com essa ideia na cabeça, né? Tá? Aquele monte de leitãozinho deitado mamando na porca, um tenta procurar a sua teta ali até achar, mas ele não fica olhando para o rival, né? Não existe rivalidade, né? Como é que pode que no ser humano já tem uma rivalidade, entende?
parece que é do fato de ser oferecido, né? E o nenenzinho porquinho, parece que ele sabe que da responsabilidade dele, ele vai lá, empurra o outro, enfia a cabecinha ali, até encontrar a teta da... Se ele empurra o outro para o lado e o outro não fica com raiva dele, beliscando, não. Ele empurra de volta. É uma luta pela sobrevivência, né? Mas não sustentado na inveja, né? Parece que ele fala aqui assim, na inveja, tá? O ciumento, né? E já nem precisa amar, mesmo assim ele quer. A criancinha tomada pelo ciúme, ó. Não falava nada, mas já contemplava pálida com uma expressão amarga o irmão de leite. Você não vê um leitão, né? Um cachorro tem 6 filhotes. Se ela tiver menos teta do que os números de filhotes, eles brigam entre eles e não. Você tá aí mamando mais que eu, né, seu sem vergonha? Então, no ser humano tem um negócio a mais, tá? Que ele vai dizer, então, que nessa idade, né, ainda que essas conjecturas sejam muito confiáveis, incomoda-me considerá-las parte da minha vida, né? Poxa vida, que coisa feia que eu sou, coisa horrorosa, né? Eu tinha inveja, ciúme, puta que pariu, eu preferia ser um leitão, que não tem nada disso, né? Com efeito, o que caiu nas trevas do meu esquecimento equivale ao que vivi no útero materno. Se fui concebido na iniquidade e minha mãe me alimentou no útero entre os pecados, onde, peço-te, meu Deus, onde, Senhor, eu, teu servo, onde ou quando fui inocente? Nunca, né? Mas deixo de lado aquele tempo. O que mais tem a ver comigo, se dele não ficou nenhum vestígio? Então, isso aí não tem mais jeito, né? Já nasci com esses problemas todos, de fato de ser humano, né? Agora que eu me tornei beberrão, aí ele vai nos capítulos 2, 3 melhorar, né? Da infância, avançando rumo ao presente, não cheguei à puerícia. Aquela idade um pouquinho na frente, né? Puericultura. Não cheguei à puerícia? Ou melhor, ela não chegou a mim e sucedeu à infância, mas não foi embora. Mas não foi, não, mas esta não foi embora. Para onde iria? Então, o menino é pai do homem, tá? Continua a mesma ideia do Machado e do Freud, né? Não pode ter ido embora, permaneceu em mim. Contudo, já não era. De fato, eu já não era uma criança que não fala, mas um menino falante. Então, passei a ser falante. Disso eu me lembro. Mas como aprendi a falar, só o compreendi mais tarde. Com efeito, os adultos não me mostraram as palavras segundo um programa determinado de instrução, como um pouco mais tarde o alfabeto, mas eu mesmo, com a mente que tu me deste, meu Deus, com gemidos e sons variados, os balbucios, né? Como é que ele aprendeu a falar? Ninguém ensinou, né? A gente não ensina o bebê a falar, não é verdade? Ele vai adquirindo por ele mesmo, né? Gemidos e sons variados e gestos variados dos membros, queria manifestar os sentimentos do meu coração para que meus desejos fossem atendidos, mas não conseguia expressar tudo o que queria para todos aqueles dos quais o queria. Apelava à memória. Quando eles nomeavam algo e moviam o corpo em direção àquilo e de acordo com aquele som, nós estamos estudando justamente isso, né? A partir daqui, a criança, lá com 1 ano de idade, ela vai aprender a falar. Quando ela vê a imagem dela, ela vai aprender a dizer mãe. Porque quando eles nomeavam algo e moviam o corpo em direção àquilo que eu então via, né? Fazerem isso, com aquele som, olhava e memorizava o som pelo qual chamavam a coisa que queriam indicar. Foi assim que eu aprendi a dar os nomes às coisas. Ele faz isso dedutivamente, né?
A gente demorou para chegar aqui, tá vendo? Ele já sabia disso. Tem 1.600 anos que o Agostinho sabia disso e nós não sabíamos, não. Essa descoberta aqui da autoimagem, que depois vai dar o nome, nós estamos descobrindo agora, né? E tem muita gente que não descobriu ainda, né? Porque a gente não vê em lugar nenhum falar a teoria da autoimagem como necessária para você dar nome às coisas, né? Ele não menciona a autoimagem, né? Mas a gente está vendo que passa por aí, porque ele vai adquirir a imagem depois que ele escuta, nomearam algo e moviam o corpo em direção àquilo. Então o bebê está vendo a mamãe lá pegar uma madeira, pegar o leite, né? Pegar a fraldinha, pegar o sabonete, dar o banho nele. Vai em direção àquilo, né? E olhava e memorizava o som pelo qual chamavam a coisa que queriam indicar. Mas esse querer, eles o revelavam pelos movimentos corporais, que são como a linguagem natural de todos os povos, que se manifestam no rosto, nos movimentos dos olhos, tá vendo? É por isso que nem sempre precisa de um espelho, né? Aquele garotinho no espelho é ótimo para gente que é burro, né? E precisa ter um exemplo mais concreto. Mas o Agostinho está dizendo assim, ele se espelha a partir do olhar, do rosto, do movimento do corpo, né? Indicando a afeição da alma ao pedir, obter, recusar ou evitar algo. Dessa maneira, retinha as palavras colocadas no lugar adequado em várias sentenças, ouvidas e repetidamente. Ele inventa como se fosse uma gramática, né? uma linguagem assim, de nomear as coisas, né? E fazer as sentenças, já incluindo, né? Ele diz que ele repete depois porque ele ouviu antes, né? Então ele vai dizer o seguinte, em várias sentenças ouvidas repetidamente, registrava de que coisas eram signos. Essas coisas, né, têm signos. E forçando a boca a reproduzir aqueles sinais. Já conseguia comunicar meus desejos através deles. Aqui está dizendo que está na fase da puerícia já, né? Depois do bebê ter passado do primeiro ano, né? Puericultura. Que é quando ele já está falando coisas que ele ouviu antes, e assim que ele começou a falar, ele adquiriu e vai falando frases, né? Por causa da linguagem corporal, né? Tá? Observação pelo olhar, né? Os movimentos dos olhos, a ação dos outros membros, tudo isso vai indicando também são sinais culturais, né? Dessa maneira, retinha as palavras colocadas no lugar adequado em várias sentenças ouvidas repetidamente. Registrava de que coisas eram signos. E forçando a boca a reproduzir aqueles sinais, já conseguia comunicar meus desejos através delas. Assim, troquei sinais com aqueles que me rodeavam sobre as vontades que queria expressar e desci mais fundo na tempestuosa sociedade da vida humana. Interessante, né, rapaz? Atrelado à autoridade dos pais e ao arbítrio dos adultos. Aqui tem alguma pergunta? Tem alguém interessado em comentar alguma coisa? Nós estamos com 15, 16 pessoas, né? Deve ter gente interessada. Clarice, tem alguma ideia de alguma... Está escutando, está lendo aí o texto junto? Esse texto é impressionante, né? Para quem diz que não sabe nada do autismo, ia mandar decorar esse texto aqui e falar assim, olha, vai aprender isso aqui primeiro. Fala, Margarete. Eu até mandei um livro essa semana para o grupo, um menino que se fazia sorrir. Eu vou ver até se é esse mesmo nome. No capítulo 5, os estudiosos que escreveram esses livros chegou à conclusão que em 2024 a estatística foi uma criança autista a cada 68 crianças nascidas no mundo. Então, eu achei muito importante ler esse livro, é uma estatística atualizada, com referência. Eu até enviei esse livro para o grupo, porque eu achei muito interessante, está lá no capítulo 5. Então, nós estamos hoje, e é bacana isso, porque assim, ano que vem, a gente pode pegar uma estatística atualizada também e ter até um comparativo, porque ele não passou o comparativo dos outros anos, só esclarece que esse ano
estamos a cada 68 crianças nascidas, uma é autista. Ótimo. A estatística é grande, eu achei. Menos de 100. Claro. Então, está aumentando a taxa, né? Tem um gráfico Tá. bom que mostra esse crescimento. Antes era um a cada 1.500, foi a cada 500, foi a cada 100, agora está a cada 60, 70. 68, olha a estatística. E nesse livro, até mandei para o grupo o livro, está no capítulo 5. Lá está todas as referências, o que usaram para fazer essa estatística mundial, como chegaram nessa conclusão, muito interessante. Isso aí. Então, ele está desesperado aqui, assim, como é que eu me tornei humano, esse humano que, se fosse filho de Deus, a perfeição, eu teria sido perfeito, mas, no entanto, me tornei um pecador. Por que que eu me tornei um pecador? Nessa dificuldade minha com a aquisição da linguagem, da compreensão das necessidades, daqueles que me deram e que não me deram, e do meu jeito ciumento e turrão que eu fui, né? Então, o pecado está em mim e não na perfeição que existe e que eu segui pelo caminho errado. Deus, meu Deus, quantas misérias e enganos experimentei então, quando, para viver bem, me propunham obedecer, criança, àqueles que me ensinavam a brilhar neste século e a me destacar nas artes da verbosidade, tá certo? Destacou-se nas artes da verbosidade. Ele é um destacado nessa arte. Nós estamos lendo isso aqui, né? Como ele é habilidoso com as palavras, né? Voltadas para honras humanas e falsas riquezas. Enviaram-me para a escola, para que aprendesse as letras, cuja utilidade eu, mísero, ignorava. Então, ele é igual a Guimarães Rosa, né? Não sabia da utilidade das palavras. Pensava que a palavra era só para trabalhar de diplomata, quando de repente descobriu que Machado ensinava outra coisa com a linguagem, né? Cuja utilidade da linguagem, né, das letras, tá? As letras cuja utilidade eu, mísero, ignorava. Qual é a utilidade da linguagem, né? Porém, aquela menina que publicou a Petalogia, né, a pesquisa agora em Machado de Assis, por exemplo, errou completamente o rumo, né? Foi seguir em direção a coisa que não tem nada a ver, né? Porém, se era lento a aprender, batiam-me. Aquele tempo podia dar umas boas cacetadas, né? Se era lento em aprender, batiam-me. Os adultos aprovavam isso, né? E muitos que passaram por esta vida antes de nós contribuíram, multiplicando a fadiga e a dor aos filhos de Adão. Os caminhos penosos que éramos obrigados a percorrer. Mas encontramos também, Senhor, homens que rezavam a Ti, e aprendemos deles, sentindo-te como podíamos, que eras algo grande, que podias nos atender e socorrer mesmo não aparecendo aos nossos sentidos. Ainda criança, comecei a rezar a Ti, meu auxílio e refúgio, e na invocação de Ti rompia os nós da minha língua, e rogava, pequeno, mas com emoção não pequena, que não me batesse na escola. Sem vergonha, hein? Não quer fazer o dever de casa, não quer apanhar não, né? Vem cá, pega aí pela orelha. Não fizer o dever de casa, apanha, tá? E não me batesse na escola. E como não me atendias, não para que me tornasse um estulto. Os adultos e até meus próprios pais, que não queriam que nada de mal me acontecesse, riam de minhas feridas, que na época eram, para mim, um mal grande e grave. Vou ler mais uma passagem e a gente encerra por hoje. Haveria alguém, Senhor, tão magnânimo, ligado a Ti por uma afeição tão grande? Haveria, digo, alguém unido a Ti piamente, porque pelo hebetismo também produz isso. Certo hebetismo também produz isso. Haveria alguém tomado de um amor tão grande, ao ponto de menosprezar os acúlios e as garras e outras torturas semelhantes para escapar, das quais rogam a Ti de todos os cantos da terra, e rir daqueles que as temem tremendamente, como nossos pais riam dos tormentos que os mestres infligiam a nós crianças? É interessante que parece que
ninguém gosta de ver uma criança apanhando, né? Ele também critica isso, né? O fato de bater, né? Mas quando você fica pai, ou professor, ou um policial, por que o policial bate no assaltante também, né? É bom o pai também dar umas pancadinhas, mas, de qualquer maneira, ele também é crítico disso, né? Parece que ele reclama de algo que fez bem a ele, né? Nós, de fato, não as temíamos menos, e não te suplicávamos menos para evitá-las. E, no entanto, pecávamos, escrevendo, lendo e estudando as letras, menos do que se exigia de nós. Então, como estudava menos do que era exigido, tinha que apanhar, né? Com efeito, não nos faltavam, Senhor, a memória e o empenho e o engenho que quiseste que tivéssemos em medida suficiente para aquela idade. Não nos faltava, a gente tinha, só que não praticava, então, né? Mas preferíamos brincar. Éramos punidos por pessoas que se comportavam da mesma forma. As brincadeiras dos adultos, porém, se chamam negócios. A das crianças, embora sejam equivalentes, são punidas pelos adultos. Interessante, né? O adulto bate, mas ele também faz coisa errada, né? E ninguém tem piedade das crianças, ou dos adultos, ou de ambos, a não ser que algum bom juiz aprove que me batessem porque jogava bola quando criança, e aquela brincadeira me impedia de aprender mais rapidamente as letras, com as quais adulto faria brincadeiras mais perversas. Tremenda de uma contradição aqui, né? Uma espécie de uma paranoia, né? Você é obrigado a aprender a palavra para depois usá-la também de modo perverso, né? Acaso se comportava diversamente aquele mesmo mestre que me batia e que, se fosse vencido por um colega em alguma questãozinha, torcia-se de raiva e invejava mais do que eu quando um companheiro me superava no jogo de bola? Então, entra num certo idealismo também o Agostinho, quando ele tenta querer dizer que haveria como ficar fora disso. Não tem, né? Se não punir, não castigar, não deixar na privação, o bebê não vai ficar mal acostumado, né? Então faz parte a censura e a castração que lá em cima ele vem elogiando, né? Faltou a censura, aqui embaixo ele vem reclamar da censura, mas não é uma reclamação de condenar, não. Ele vai dizer que é necessária também, tá? Vamos ficar por aqui hoje, nessa leitura da gente aqui no Agostinho. Fala, Marcos. Queria comentar a fala, ou a escrita lá do criticador inicial, né? Como é ruim quando a pessoa ela desconhece o contexto histórico, né? A crítica é totalmente infundada em função de que Agostinho viveu ali o período de 400 a 500, né? Recém tinha sido formada a Igreja Católica lá com o primeiro concílio lá com Constantino e tal, né? E, na realidade, essa igreja nova, fundada, que é a Católica Apostólica Romana, porque antes não poderia se chamar assim, porque Roma, na realidade, perseguia o cristão, né, os cristãos, dava eles de comer, inclusive, nos eventos lá, né? Então, fica muito fora de contexto. Então, ali, no Brasil, se criou um negócio aí que, ultimamente, nos 2 últimos anos, do flagrante eterno, ou seja, de 2 anos para cá se cometeu alguma coisa, estão dizendo que é flagrante, né? É um absurdo isso, né? Mas ele piorou ainda mais a situação, porque ele condena Agostinho por atos futuros que foram feitos na Idade Média, né? Pela Igreja da Idade Média, e não pela Igreja naquele momento que justamente estava vindo, sofrendo justamente com isso por Roma, né? Roma perseguia os cristãos, né? Matava, enfim. Então, é muito ruim quando uma pessoa que se julga instruída e tudo mais não vai na história nem para pesquisar uma coisa dessas, né? Então, realmente, é a tal da petalogia, realmente, né? Deixa eu jogar uma fake news aí que vai que passa, né? Todo mundo engole, né? Aí o cara vai lá, escreve um livro, se torna famoso, não, pô, você vê, Agostinho é isso, isso e aquilo, mas ninguém vai lá na história para rever, né? Para ver o contexto histórico, né?
Agora é um erro que a gente comete, o meu também, né? Vou dizer que até você entender alguma coisa, saber que Colombo botava o ovo em pé. Fala, Roberto. Exatamente. É como se dissesse que Alcoólicos Anônimos não serve, não funciona, porque foi criado por alcoólatras. Os dois alcoólatras se juntaram e criaram um grupo para salvar as pessoas do alcoolismo, mas não serve porque eles tinham problemas de alcoolismo, então não funciona, né? Tá vendo? Tem um bando de gente no buraco. Como é que a gente sai do buraco, né? Fundaram a associação dos que caíram no buraco. Como é que a gente faz para sair? A gente tem que ver se consegue, porque quem não usa o álcool não vai no Alcoólatra Anônimo, né? Só vai lá quem precisa, né? Só vai ao analista quem caiu no buraco, porque quem não... E tem gente que prefere remédio, outros tratamentos, né? Nem reconhece o valor, a compreensão psicológica, né? Então, fala mal, tem medo de ir, né? Ou falta coragem. Os mistérios da vida, né? A gente, Eu animal... creio que quem usa remédio, né? Eu conheço muitos que param de beber como é que falta a palavra? Por força externa, né? Por uma obrigação, se castra até, né? Aí cai em outros problemas. O alcoólico que se admite alcoólatra e vai buscar essa busca externa, ele consegue parar se ele conseguir atingir que está realmente a causa, né? Não o efeito. A maioria das pessoas querem combater o efeito, aí mesmo que pare de beber, mas vai sofrer, vai buscar outro pecado capital, né? Vai cair num dos 7, vai ficar trocando, mas não atingiu o motivo verdadeiro, né? Que é justamente a proposta. Caminhando aqui no calçadão, encontrei um colega da minha idade falando do irmão mais velho. Lembra de Vinícius? Vinícius vivia um garfo de vodka por semana. Foi internado de repente, quase que vai à morte. Por sorte, não tinha tido aquela crise hepática, né? Que tem a fígado todo tomado, pâncreas. Saiu de lá, rapaz. Não precisou de procurar alcoólatra anônimo, nada não. Parou de beber por si mesmo. Quer viver, 70 e poucos anos. Então, é uma castração, né? Um medo de perder a vida, de repente, de uma hora para outra. Bateu no hospital, achou que não ia acontecer nunca. Então, também tem isso, né? Quer dizer, o nojo vem também dessa maneira, né? Não precisou ir ao alcoólatra anônimo, não. Parou por si mesmo, só com um choque desse. Pode provocar o despertar, né? Diz um pensamento que só aprende o que acontece quando puxa o rabo do gato, puxando o rabo do gato. Uhum. Então, a pessoa tem aquele tombo ali, ela toma vergonha na cara e não precisa. A ida ao Alcoólatra Anônimo para fazer essa palestra, esse colega que fala isso, né, que falou para mim, que se sente muito culpado quando não vai, se sente em dívida, tem um certo narcisismo, assim, também. A cachaça dele virou a explicação, ele trocou uma pela outra, né? Não pode faltar o compromisso, sente mal e vai beber. Na verdade, também tem aí porque se fosse igual a esse outro aí, não precisava, né? Tem uma necessidade também de dizer assim, eu parei. Sempre ir lá dizer, eu parei, eu consegui parar, né? Tem um narcisismo nesse meio aí que envolvido que no outro caso não acontece. Um desejo de dizer que superou, né? Ir lá falar para os miseráveis, porque nos Alcoólatras Anônimos o que consta é que 1 a cada 100, né? Boa noite, Pedro, obrigado por ter vindo. Diz esses que frequentadores que 1 a cada 100, um que se salva, e esse um vai lá tentar resgatar os demais. Não quer dizer que não seja útil, né? É bom ter alguém que vai lá para falar, né? Eu consegui sair, tá?
Também não vão criticar aquele que vai lá se exibir dizendo que gosta disso. É um narcisismo do bem aí, né? Ele quer mostrar que é possível sair, né? Enfim, é a luta, né, bicho? Pode falar, Marcos. Uma coisa interessante que eu achei ali do Agostinho também, quando ele fala ali, não havendo fotografias na época, né? Que ele se reconhecia nos outros bebês lá, né? Que ele se identificava lá com os outros bebês. Mas Oswaldo Montenegro tem uma música lá que fala assim, que é onde você se reconhece na foto passada ou no espelho de agora, né? Quando você olha uma foto de bebê, eu já perguntei para alguns amigos, me parece que isso é meio senso comum, que você olha para o bebê, você não, aquela foto tua de bebê, você não se reconhece. Você começa a se reconhecer realmente ali nos 3, 4 anos, mais ou menos, você tem uma certa identidade com aquela criança ali, mas a de antes é muito difícil. Você começa a repetir, olhar para aquela foto, você vai se identificando, acabando por se identificar, né? Mas no bebê mesmo é bem complicado, né? Mas é interessante essa coisa do Agostinho, né? Não tendo recurso de uma fotografia de algo parecido, você vai se reconhecer em outro, né? Isso aí, porque a gente só adquire uns traços mais definidores depois dos 4, 5 anos, o rostinho da gente vai tomando essa cara, assim, dá para ver o traço, né, no rosto. Isso aí. Então tá bom. Dá por encerrada aqui a gravação, né? E boa noite, para a gente continuar.